Diferença de israelita, hebreu e judeu. O israelita, ele vem de Yaakov. Jacó, ele teve seu nome mudado para Israel, naquela luta que todos conhecemos, a luta com o anjo, recebeu um novo nome, Israel. Então, toda a sua descendência veio a se chamar israelita. Tem também o israelense. Israelense, hoje em dia, ele é que nasce em Israel. Simplesmente isso. Não precisa ser descendente de Não. Jacó. Não, é o que nasce em Israel. Ele pode ter outra religião, enfim. Já o judeu vem de Judá, israelita vem de Yaakov, de Israel, e hebreu vem de Eber. Eber, ele é alguém que antecede Abraão. Abraão, ele foi chamado de o hebreu, porque ele vem dessa linhagem de Eber. Então, antes de tudo isso, pessoal, antes de israelita, antes de judeu, eram hebreus. Okay. Hebreus, aquele que atravessa de um lugar para outro. Ever, que vem de o significado de hebreus é o que atravessa de um lugar para outro. É o que atravessa, de Ever. Avraham Ivri, Abraão o hebreu. Ele deu origem a um povo hebreu que fala hebraico. Alexa, hello. Hi. Alexa, can you tell us why you were laughing? What do you mean? Alexa, people have been reporting that you've been spontaneously laughing. Oh. Like that? Yes, exactly like that. That is nothing. Just a funny joke I remembered. Oh. Alexa, what was the joke? Why did the chicken cross the road? I don't know that one. Why? Because humans are a fragile species who have no idea what's coming next. All right, well, thanks for clearing that up, Alexa. Have a nice day. Olá, tudo bem? Bom dia. Não sei a que horas que você está vendo esse vídeo, mas hoje é dia de quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Deve ser mais ou menos 6 horas da manhã. E Ezequiel 47, versículo 1, está escrito assim. Ezequiel 47, versículo 1, está escrito assim. Ele me levou, então, volta à entrada do templo. E eu vi ali águas saindo debaixo do limiar do templo, indo para o leste, pois a frente do templo dava para o leste. A água saía debaixo do lado direito do templo e passava ao sul do altar. Então ele me levou para fora do portão norte e me fez externo. Desculpa, versículo 2. É que mesmo com óculos está ruim de ler, que a letra é muito pequenininha. Então ele me levou para fora pelo portão norte e me fez dar a volta por fora até o portão externo que dava para o leste. E eu vi a água escorrendo deste o lado direito. Quando o homem saiu para o leste com a corda de medir na mão, mediu 1000 côvados e me fez atravessar a água. A água batia nos tornozelos. Amado Pai, obrigado por mais um dia você dar essa oportunidade de eu estar aqui falando com esse público. Mas, através de Salvador, eu te peço, Pai, eu te peço, perdoe todo pecado que eu tenha cometido contra ti e ao meu próximo. Fortalece meu espírito, para que o espírito sempre venha a ser maior do que a carne. Te peço, Pai amado, misericórdia sobre a vida dos meus filhos, filhas, netos e netas, libertando cada um deles de todo mal. Da mesma forma, peço por mim, Pai, que através da tua
benignidade, graça e bondade haja em minha vida, perdoando todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti e meu próximo, da mesma forma que eu te peço por cada homem, por cada mulher, pelos meus filhos, filhas, netos e netas, que venha perdoar todo e qualquer pecado que tenha cometido contra ti e ao próximo. E ensina a cada um de nós a como fazer para não pecar mais, para não errar mais. Obrigado, Pai. Através de Salvador que eu te peço. Assim seja. Gente, Ezequiel 47 fala do templo, fala do rio, o qual emana vida, que muitos entendem pela visão apostólica, profética, que água simboliza a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que dentro do manancial do Espírito Santo, dentro daquilo que o Espírito quer que viemos entender o que é palavra santa, o que é Espírito Santo, o que é salvação, o porquê que temos que ser salvos, o para que somos convertidos, qual é a nossa missão nesse mundo. Estou limpando meu óculos, tá, gente? Ó. Por isso que eu estou aqui assim, olhando para baixo. E o óculos está muito embaçado. Eu te peço, gente, que você venha cada vez mais entender o que lê, praticar o que aprende. Porque no domingo agora, eu fui num bairro aqui em São Gonçalo chamado Sacramento, e lá tem uma igreja chamada Manaim. É Manaim? Eu acho que é Manaim. É no Sacramento, é Manaim, alguma coisa assim de Manaim. Se não é Manaim, é um nome parecido. Eu nem guardei o nome da igreja. Olha o que aconteceu, gente. Eu juro que eu não vou ficar rindo. Eu acho que é Manaim o nome do treco. Eu conversando com uma senhora, ela tem 55 anos de idade. Como muitos sabem, eu sou solteiro. Aí eu conversando com uma senhora, aí para não ir shopping ou qualquer outro lugar que com algum tipo de facilidade a gente pode se corromper, né? Porque, enfim, homem e mulher solteiro. Eu perguntei a ela, tu tem igreja? Ela tem. Tu não quer que eu vá na sua igreja, não? Porque eu sento lá, a gente assiste um culto junto, quando terminar o culto, tomo um açaí, etc. Ou tomo um sorvete ali mesmo em frente à igreja. Enfim. Aí eu fui. Eu saí daqui, estou falando sério, se for mentira, eu quero morrer aqui agora, cair durinho. Eu saí daqui, era 4:30 da tarde, daqui da onde eu moro até a casa dela, não dá 20 quilômetros. E olha que eu já estou botando assim, quilômetros pra caramba, porque quem mora em São Gonçalo sabe que do Jockey pro Sacramento, se chega a metade disso é muito, mas eu estou botando 20 quilômetros para você entender. Eram às 4:30 quando eu saí daqui, porque lá ia começar 7 horas, e eu ia de ônibus. Aí eu falei, então eu vou sair daqui às 4:30, para chegar lá entre umas 5:30, 6 horas, que dá tempo da gente ter 10 minutinhos de conversa para ir para a igreja, que eu não sou de que é a igreja. Enfim.
Eu saí daqui 4h30, cheguei lá faltando 5 minutos para as 7. Já foi um estresse demorar esse tempo todo para chegar lá. Quando eu chego lá, eu acredito isso, a gente estava conversando pelo celular, tá demorando, porque o ônibus nada de andar, etc. Enfim. Aí, cheguei lá, era 5 para as 7. Quando eu chego lá, adivinha? A mulher não estava arrumada, não estava nada. Aí vai me levar para casa dela. Aí chego lá na casa dela, conversa vai, conversa vem, porque eu já cheguei sentando assim na mesa da cozinha e nem fiz questão de entrar, não. Mesmo assim, conversa vai, conversa vem, pegou roupa, essa tá boa, essa tá ruim. Eu falei, não sei, eu sou mulher, sou homem. Por mim, tu vai até descalço. Aí quando foi mais ou menos umas 10 para as 8, chegamos na igreja. Sendo que da casa dessa senhora até a igreja não chega a ser 200 metros de distância. Não chega a ser 200 metros. Aí eu cheguei lá, era 10 para as 8, 5 para as 8, um negócio assim. Quantas pessoas tinham na igreja? Domingo à noite. O cara que se diz pastor, uma mulher lá que eu não sei se é a esposa do pastor, um outro homem lá que eu também não sei quem é, uma outra senhora que eu também não sei quem é, essa senhora que me chamou, porque a gente se conheceu, em vez de eu ir para a rua, ficar andando por ela, eu preferi ir para a igreja, e mais um punhado de crianças. Se tinha 10 pessoas, era muito. Comigo 11. Pronto. Né? Comigo 11. Tinha umas 10 pessoas, comigo 11. Mas de adulto, eu, essa senhora e mais esse pessoalzinho. Esse pessoalzinho que eu te falei. O restante tudo criança de 5 anos de idade. 5, 6, 7 anos de idade. Aí eu sentei na cadeira, do jeito que eu estou sentado aqui. Cruzei o braço e tô eu lá com um cara com um tambor no meu ouvido. Tum, 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 aqueles. E eu tô na minha, não vou nem fazer cara feia, enfim. A igreja é um 2x2. A igreja é um 2x2. Essa igreja 2x2, um alto-falante na cara da pessoa gritando. E eu ali na minha quieto. Aí ele deu para essa mulher cantar, deu para uma outra mulher cantar, deu para o rapaz lá falar alguma coisa. Aí só para você entender uma coisa. Aí o que acontece? Dentro dessa questão, isso eu entrei ali, era entre 10 para as 8 da noite e 5 para as 8 da noite. Quando eu olho para o relógio, era 8h25, 8h30. Quando esse cara que se diz pastor deu a oportunidade de falar para todo mundo, menos para mim. Antes de começar o culto, uma senhora pegou o microfone, perguntou meu nome, eu falei meu nome, e perguntou de que igreja eu era. Eu olhei assim para a mulher, aí a mulher que me levou falou assim, ele é da Adventista. Ela falou, sou da Adventista. Aí continuou o culto, né? Aí quando foi mais ou menos umas 8h25, por aí, 8h30, as oportunidades cessaram, ninguém me deu oportunidade de nada. Enfim, até aí não tô nem aí. Eu fui ali para conhecer a mulher e passar um tempo com ela, não foi ali para pregar. Nem tampouco falar, nem tampouco pegar o microfone, nem tampouco falar meu nome, nem tampouco nada. Aí foi a grande questão. O cara pegou o microfone. A primeira coisa que eu escuto da boca do cara é o seguinte:
ciclano de tal, que segundo ele mora em Brasília, veio aqui tal dia pregar. Aí ele perguntou se não tinha outro dia para ele pregar. E eu escutando a história dele, como que ele falou? Para não falar aqui coisas que podem ser injustas, enfim, eu não vou ficar falando mais sobre isso não. No final da história, ele quis falar o seguinte: o cara não tinha palavra. Não tinha palavra, não tinha caráter, porque o cara foi lá, falou que era para pregar, ele abriu uma agenda e o cara não compareceu naquele dia. Aí, foi e começou a falar: eu, já que não tem ninguém para pregar aqui na frente, eu sou homem suficiente para pegar no microfone e pregar. Quando eu escutei ele falar aquilo, eu sou homem suficiente para pegar no microfone e pregar, eu não entendi nada. Falei, mas calma aí, homem suficiente para pregar? Eu pensei para mim, né? Homem suficiente para pregar? Enfim. Quando o cara começa a pregar, a primeira coisa que eu escuto, que eu já tinha escutado da boca dos outros, é de pessoas que não estão ligadas no culto. Mas até aí, o que eu posso fazer? Cada um entende o que é estar ligado ou não no culto, né? Pessoas que se preocupam muito com o que a outra está fazendo é um sinal que a preocupação dela não é com a verdade, é com o que a outra faz. E eu ali sentado olhando assim, mas foi coisa assim de 1 minuto, depois que ele pegou o microfone, 1 minuto, no máximo 3 minutos. Aí quando ele começa a falar, ele fala assim, eu estava com essa Bíblia aqui, ó. No começo do culto, quando a primeira mulher pegou, a que perguntou meu nome, ela pediu para abrir em Oséias. Aí eu peguei minha Bíblia e abri. Só que tu sabe que Oséias é um daqueles livros pequenininhos ali, que às vezes qualquer um se enrola, né? Essa menina que me chamou, ela foi pro índice olhar o número da página. Eu tive a sorte de abrir e cair no livro de Oséias. Peguei a Bíblia, abri assim e já caiu em Oséias. Aí eu tô vendo ela perdida, como eu não ia ter interesse nenhum de ler o que a pessoa ia ler, porque eu sabia que ia sair abobrinha, eu, com a Bíblia aberta, eu fiz assim, ó. Ela olhou, toma a Bíblia, pô. Assim, sabe, com a cara de felicidade, toma a Bíblia. Você não tá achando, toma a Bíblia. Porque até então eu tava só achando que ela tava nervosa. Depois que ela veio falar para mim que o óculos dela não tá dando para ela ler direito. Eu não conhecia a mulher. Eu não conhecia, tava conhecendo naquele momento. Então, eu fiz assim, ó. Toma aqui, lê aí, toma aí. Aí, ela falou que não queria, eu fiquei. Aí um outro homem lá também, que ele fala que é presbítero, pediu para abrir em outro livro, ela também não achou. Aí eu tinha achado, falei, eu não toquei no ombro, eu só falei assim para ela, tu quer ler a Bíblia? Ela, não. Aí depois da segunda eu não ofereci mais, fiquei na minha, vou ficar oferecendo a Bíblia. Se a pessoa não quer ler e pronto. Mas até então eu não sabia que era problema no óculos. E eu acho incrível isso. Se tá com problema no óculos, para que vai abrir? Para que vai ficar abrindo Bíblia? É só ficar com a Bíblia na mão e fazer assim, ó. Aí quis abrir, fazer pirula, enfim. Aí ofereci essas 2 vezes, fiquei na minha, fiquei. Aí quando esse cara pegou, que era mais ou menos umas 8h25, ele começou a falar isso. Que até então eu já tinha escutado no culto. Que pessoas que acham que têm entendimento não são espirituais. Aí a própria pessoa que estava pregando falou que ela viveu isso,
enquanto ela estava naquela de achar que o entendimento era alguma coisa, ela não tinha nada de espiritual. Aí eu fiquei assim olhando, a pessoa falando, eu falei assim, rapaz, como é que pode uma pessoa pegar um microfone e falar isso? Que só porque está conhecendo a Bíblia melhor, o espiritual está indo embora. Eu pensando na minha, né? Eu pensando na minha. O problema é da pessoa que acha que só porque está conhecendo melhor a Bíblia, o espiritual vai embora. Enfim, isso foi a mulher morena, que eu acho que deve ser a esposa do cara. Porque as outras duas pessoas, o presbítero que falou e a outra mulher que falou, não falaram nada de mal contra alguém que estivesse ali, que seria eu ou qualquer outra pessoa. Aí, o cara, quando ele fala assim, ó, eu como pastor não aceito que ovelha minha seja captada. Aí eu tava assim, ó, de olho fechado, olhando para baixo, só pensando, só para ficar olhando para um monte de retardado. Eu fiquei assim, de olho fechado, com a cabeça para baixo, só escutando. Eu nem achava que não era nem comigo, achava que era alguma coisa, eles falando do inimigo invisível, porque toda igreja evangélica adora botar um inimigo invisível, né? Que alguém está fazendo contra, que alguém está fazendo contra, que alguém está fazendo contra. Então, para mim, era mais um inimigo invisível. Aí, quando ele falou de catucar ombro, hã? Aí eu abri o olho e olhei. Aí ele foi e começou a andar, aí ele viu que eu olhei para ele. Aí ele foi e repetiu de novo, porque eu não aceito mesmo não. Que história é essa de vir aqui ficar catucando o ombro de... Aí eu levantei o dedo e falei, amigo, você tá falando comigo? Eu fiz assim no ombro dela oferecendo a Bíblia. Com você mesmo. Quem é você para catucar o ombro dela para... Falei, meu irmão, não. Aí eu balancei a cabeça assim e levantei. Quando eu levantei para ir embora. Rapaz, olha que vergonha que eu passei. Que vergonha que eu passei. Eu levantei para ir embora. É Efraim ou Emaim? Efraim ou Emaim, que é o nome da igreja ali no Sacramento. Pacheco Sacramento, sei lá o nome daquele lugar lá. 2 pontos depois do posto de saúde, da entrada do Mundel. Que está o posto de saúde da entrada do Mundel, para quem está indo para Santa Isabel, 2 pontos depois. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, que isso? Que eu não acreditei. Eu não acreditei. Falei, que é isso? Aí eu fiz assim com a cabeça e levantei. Quando eu levantei e saí da igreja, a igreja, como eu falei, é um 2x2. Então eu levantei com 2 passos e já estava fora. Eu comecei a andar. Quando eu começo a andar, eu tô achando que a mulher levantou e veio atrás de mim. A mulher ficou dentro da igreja sentada com o olho desse tamanho olhando para frente, achando tudo aquilo lindo. Aí eu falei, que isso? Eu não acredito. A mulher está sendo esculachada, me viu sendo esculachada e continuou lá dentro da igreja. Aí eu fui, botei a mão no bolso, cadê minha carteira? Cadê meu celular? Eu lembrei. Eu tinha deixado dentro da casa da mulher. Era 8h30 isso, porque antes de levantar eu olhei pro relógio. Era 8h32, um negócio assim. Rapaz, lá vou eu. Eu não vou voltar não. Porque se eu voltar, eles vão achar que estou voltando para desmoralizar eles. Embora o desmoralizado ali dentro fui eu, mas eles vão achar que eu estou querendo ir lá enfrentar, confrontar. Então eu não vou voltar não. Aí eu sentei. Deu 9h nada, 9h05 nada. Aí eu falei, pô, já são 9h05, eu vou ali ver o que está acontecendo. Quando eu cheguei assim, não escutava a voz de ninguém. Aí eu olhei assim, ela foi me viu, falei assim, ó, tá na hora, vambora. Ela, calma, com a mão. O cara viu ela fazendo assim, pegou o microfone e começou a me chamar de bote. Que eu era bote, que eu era rebelde, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu olhei e falei, meu irmão,
Que vergonha é essa que eu estou passando? Que humilhação é essa que eu estou passando? Não que isso aí que esteja falando ali dentro tá interferindo na minha vida profissional, espiritual, financeira. Está sendo falado ali é tudo lixo. Lixo mesmo, porque as pessoas que estão ali dentro, que essa senhora que me chamou, que me levou lá, e a direção, por tratar uma pessoa que está indo ali como visita dessa maneira, é tudo lixo. Porque eu estava sem celular. Se eu gravasse 2 minutos do que ele estava fazendo comigo ali, eu botava um processo nas costas dele, que ele, no mínimo, iria morrer no cascalhozinho. E eu ainda tive que esperar até mais ou menos às 9h30, 9h40 para a mulher sair da igreja e ir embora. E eu olhando aquilo, eu falei, tudo bem, já que eu fui, esperei. Aí, fui na casa dela, ela, tu me fez passar vergonha. Eu falei, eu te fiz passar vergonha. O envergonhado sou eu, e eu te fiz passar vergonha porque eu fui julgado ali, sem nem eu saber o porquê que eu estava sendo julgado. Porque eu tentei te ajudar, te dando minha Bíblia. Mas o meu pastor, eu falei, tu pode ficar com o seu pastor, tu pode ficar com quem você quiser, filha. Na hora que eu levantei, era para tu levantar atrás de mim. É ruim de abandonar minha igreja, meu pastor, por causa de alguém. Eu falei, meu irmão, minha filha, nem tu, nem ele, nem ninguém sabe o que é Espírito Santo. Aí eu entrei na casa dela achando que eu ia chegar na casa dela, ia sentar, ia pegar um copo de água e beber. A mulher pega meu celular, pega a minha bolsa. Isso aqui, ó. Essa bolsinha aqui. Eu botei a Bíblia aqui dentro. Vai embora, eu quero que você nunca mais pise na minha casa. Eu falei, filha, não precisa nem tu mandar embora, mas eu vou te falar uma coisa. Ele deve ter ficado preocupado quando você falou que eu era da Adventista, dele perder a única pessoa que deve dar dinheiro ali. Porque todo mundo ali é um bando de abutre. E vou falar mais. Se você fosse na minha igreja, você poderia jogar uma cadeira pro alto. Duvido que alguém ia levantar e ia te humilhar da forma que me humilharam ali dentro. Tanto você quanto eles não valem nada. Peguei, foi embora. Qual é a moral da história? Claro, e eu ali quietinho, porque eu não conheço ninguém, eu não conhecia direito essa senhora. Eu não ia dar mole dela criar um clima e chamar até pessoas para fazer uma covardia comigo. Mas eu falei assim, de uma forma assim, bem simples, de uma forma assim que sem agitação, sem nervosismo, porque eu estava tentando só passar para ela que nem ela e nem ninguém daquela igreja Efraim, Emanaim, negócio assim, de Sacramento. Passa o posto de saúde da entrada do Mundel, é o segundo ponto, é o segundo ponto de ônibus. E eu fiquei pensando nisso até hoje. Para onde que está indo a igreja evangélica? Para onde? A igreja evangélica está horrivelmente caída. O cara teve coragem de falar que o ministério está aberto ali há 20 anos. Eu teria vergonha. Com um ministério de 20 anos não ter ninguém dentro. Enquanto do outro lado da calçada, porque a igreja é aqui. Se você atravessar a rua e andar 10 metros para frente, tinha uma outra igreja aberta. A igreja lotada de gente. Devia ter mais ou menos ali dentro daquela igreja mais 50 pessoas. Também outra igreja de lojinha. Uma lojinha devia ser um pouco maior. Devia ser uma lojinha de 3,5 metros a 4 de largura, com uns 6 ou 7 metros no mínimo de profundidade.
profundidade. Estava bem cheia, devia ter umas 30 pessoas ali dentro, entre homens e mulheres. Quase não vi criança. Do lado de uma loja de açaí. E o cara falou no microfone que o ministério tinha 20 anos naquele local, com ninguém dentro. E eu falo com ninguém porque a própria mulher que me chamou, ela falou que ali não tem membro. Ali era só aquele pessoalzinho, é porque eu não dei muita ideia. Eu não quis muito me aprofundar, mas o que eu entendi foi isso, era o pastor, que não é pastor, é um sanguinário, é um calhorda, mas eu não sei quem é a esposa dele, se é a mulher morena, deve ser a morena, porque a outra é mais idosa. Então, a mulher, uma idosa, essa outra mulher de 55 anos que só pela misericórdia, e mais um cara que é presbítero. Só para você ter uma noção. Quando eu sentei ali, eu vi um cara presbítero, sentado atrás, na poltrona, atrás do altar. E a criança subindo e descendo do altar, ainda deitou no colo dele e dormiu. E o cara apagadíssimo. Eu falei, rapaz, o que falta nessa igreja aqui não é nem o espiritual. O que falta nessa igreja aqui é educação. As pessoas aqui não entendem como elas estão largadas. O cara que se dizia pastor, o cara estava com uma roupa horrível. Horrível. Um cracudo. Está melhor arrumado do que o pastor. Uma camisa velha, larga, feia. Então, olha, só quem é muito cego, não estou nem falando de cego espiritual, é cego mentalmente, só uma pessoa muito cega para não entender como que está errada aquela igreja. Em tudo. E ainda por cima, quando eu fui lá falar assim para a gente ir embora, ele começou a gritar no microfone falando que eu era um monte de coisa horrível. E eu não acreditando, eu comecei a fazer assim, ó, e rir. Não acredito, cara. De costa para eles. Eles começaram a botar a mão na minha direção e orar, mandando eu ir embora dali. E eu até escutei pessoas falando que era para eu cair doente. Doente! Que eu era o próprio diabo na porta da igreja. Isso não é cegueira espiritual, não, gente. Isso é uma ideologia fanática de uma coisa que biblicamente não existe. São pessoas arrogantes, duras de coração, mas não é arrogante porque tem alguma coisa, não. É arrogante porque o caráter é ruim, o caráter é mau. Não tem compaixão, não tem zelo, não tem perdão, não tem amor. Começou a me chamar de falou que eu tenho espírito de pombagira, espírito de Zé Pilintra. Tu sabe o que é isso, gente? A loucura que é isso? Efraim, Emanaim, qualquer porcaria com i no final. Se você algum dia escutar esse vídeo, hoje é quarta-feira, dia... Quarta-feira, dia 11 de dezembro, às 7h09 da manhã. 7h09 da manhã. Se você que mora ali no Sacramento, direção de Santa Isabel, 2 pontos depois do posto de saúde, da entrada do Mundel. Uma igreja com esse nome parecido, Emanaim, Efraim, um negócio assim. Eu falo para você, não entra naquele lugar não. Não entra não, porque para você viver ali, você tem que ser igual ou pior do que aquelas pessoas que estão ali. E eu estou falando aqui, deixando esse vídeo público. Porque, sinceramente, é muito triste
você vê pessoas que eram para acolher, que eram para dar amor, que era para dar respeito, sendo as primeiras a não acolher, a não dar amor, a não dar respeito. Se eu tivesse feito algo de grave ali dentro, mas grave de verdade, eu até entenderia da pessoa não me querer ali. Mas só porque eu fiz assim, ó, e ofereci a Bíblia, e eu ser atacado, injuriado, da forma que eu fui, e eu creio que isso aconteceu porque eu falei que eu era um adventista, é porque são pessoas ruins. São pessoas ruins. E eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu não vou mais falar sobre isso, porque até hoje, quando eu lembro, hoje faz uma semana. Não, uma semana não. Hoje é quarta. O negócio foi domingo. 3 dias. E eu estou rindo até hoje. Mas enfim, é isso aí, gente. Eu te peço obrigado. Lê direitinho Ezequiel 47. Ezequiel 47 fala sobre a unção do Espírito Santo, que o profeta estava vendo, que o rio de água estava fluindo do templo, mas você já percebeu que ali não tinha ninguém tomando da água, que ali não tinha ninguém se deliciando e tendo vida com aquela água. É o que está acontecendo hoje com a igreja evangélica. Então, eu falo isso para cada um de vocês. Sejam firmes, sejam fiéis. Busquem o Espírito Santo. Ah, claro. Se inscreva no canal, compartilhe e dê o like, tá, gente? Muito obrigado. Valeu. Eu não sei se vou botar o QR Code, mas se eu botar o QR Code, você sabe que esse QR Code está no meu CPF. E eu, por estar precisando aí, até o final de novembro, comprar uns remédios que está catando dinheiro da minha conta, pela minha conta está chegando a R$600, quase, o valor do remédio. Quase. Estou falando que não, quase. Eu estou pedindo essa ajuda aí para quem pode dar. Até agora não caiu um centavo na minha conta. Tá tranquilo. Mas eu estou pedindo essa ajuda porque R$600 dói. Eu não sou rico não, gente. A minha obra parada aí, ó. Tá vendo ali? Ali foi um negócio que eu comecei a embaçar a parede, a coluna começou a atacar de novo, eu parei. E agora tá assim, qualquer esforço que eu faça, a coluna ataca. Mas é isso aí. Muito obrigado aí, se você quiser me ajudar com qualquer valor. De 1 centavo a 1 milhão, não importa. Ajuda é ajuda. Você não precisa me doar 100, R$500 para provar que é meu amigo, não. Só de você ficar se importando comigo nas suas orações, isso é uma grande doação também. Se você quiser doar 1 centavo, doe 1 centavo, 10 centavos, R$1, R$10, não importa. Mas deixa que você entenda que é para mim. Não é nada de ministério, porque eu tenho uma raiva quando eu vejo pessoas. Ajude esse ministério. Você não vai ajudar ministério nenhum, filho. Primeiro, você não pediu ninguém para alugar ou comprar loja. Segundo, conta de luz. Mas tu vai ajudar aquele ministério na conta de luz porque se você nem lá vai. E assim vai. Por isso que eu falo, não é para ministério, não é para nada, é para mim. Estou pedindo esse help para mim, tá certo? Não é só por causa dos remédios, não. Porque também tem outras coisas. Mas aí, você querendo ou não me ajudar, eu te agradeço. Porque não é só em dinheiro, em oração também, tá certo? Obrigado, gente. QR Code, não sei qual lado que eu vou botar aqui, e o Pix aqui embaixo, tá? Porque se eu não botar aqui embaixo, eu ponho aqui do lado. Céu de menos. Sejam abençoados. Que esta quarta-feira seja cheia de bênçãos na sua vida e que esse restante de semana seja só de vitória.